Prepare-se para uma jornada fascinante. Neste vídeo, apresentaremos 11 aspectos cruciais da sua vida que você deve remover de maneira discreta. Estamos entusiasmados para que você se envolva conosco nesta expedição, compartilhe seus pontos de vista em cada assunto que discutiremos e permaneça conosco até o final da exibição. Um caminho de descoberta e evolução pessoal está à sua frente. Os instantes que se seguem são uma oportunidade valiosa para uma introspecção aprofundada e um maior entendimento de si mesmo. Estamos convencidos de que as revelações que traremos à luz têm o poder de transformar e enriquecer sua existência. Vamos dar início. Primeiro ponto. Quando confrontado com pessoas que causam mágoa desnecessária, é a tarefa de justificar-se perante os que lhe infligem dor. Não se deve lamentar, argumentar ou criar atrito diante de alguém com comportamento desfavorável. Se alguém fez escolhas que lhe desrespeitaram e feriram, mesmo alguém que você via como um amigo ideal, é preferível prosseguir sem procurar razões. Mova-se com serenidade e lógica, voltado para seu desenvolvimento pessoal. Poderá vir o dia em que essa pessoa precisará de sua ajuda e procurará por você. Nessa hora, um simples não pode bastar, e se for necessário esclarecer seus motivos, proceda. Se essa pessoa falhou em caráter e rompeu sua confiança, não há obrigação de assisti-la. Portanto, evite cair em disputas ou querelas desnecessárias. A postura mais acertada é afastar-se sutilmente dessa pessoa de sua existência, pois o tempo por si só revelará as consequências de tais atitudes. Foque em autocuidado e deixe o porvir mostrar o que é mais benéfico para ambos. Ao decidirmos prosseguir sem o fardo de explicar ou validar nossas ações, manifestamos um respeito profundo por nós mesmos e por nossas fronteiras. Vale ressaltar que não temos o dever de manter laços com indivíduos que nos causam mal ou desvalorizam-nos. Todos merecem tratamento digno e reconhecimento por sua verdadeira essência. Ao optar por distanciar-se em silêncio daqueles que nos machucaram, estamos tomando uma atitude valente em prol de nossa saúde emocional e avanço pessoal, pavimentando o caminho para um viver mais genuíno e gratificante. Segundo ponto, abandonar objetivos supérfluos. Existirão instantes nos quais a necessidade de fazer escolhas conscientes, agir de maneira específica ou manter-se consistente com seu caminho particular se tornará evidente. Em certas ocasiões, será essencial deixar de lado algumas metas para dar precedência ao trajeto que verdadeiramente ressoa com seu ser. Esse processo é parte natural da jornada, pois raramente cumprimos tudo a que nos propomos e, por vezes, é imprescindível renunciar a determinadas ambições em favor de outras mais pertinentes. Contudo, é crucial dispensar esses objetivos redundantes com discrição, sem anunciar cada passo a todos. Evite deixar vestígios ou compartilhar informações desnecessárias, pois isso pode expor seu plano maior. Atue com astúcia neste processo, eliminando cuidadosamente os alvos secundários e implementando alterações progressivas em sua existência. À medida que começar a desvendar seu jogo, faça-o com sutileza, salvaguardando seus propósitos e tomando decisões que reflitam sua verdadeira natureza e que direcionem para o itinerário mais harmonioso com o que você é. Terceiro ponto. Vínculos afetivos, sejam eles amicais ou amorosos. É essencial reter as narrativas pessoais e não externalizar com terceiros as razões que culminaram na dissolução de uma amizade ou romance. Os segredos e momentos íntimos são exclusivos de quem os viveu e terceiros não necessitam conhecer as causas. Outros não possuem o privilégio de serem informados sobre discórdias ou episódios desagradáveis, uma vez que isso poderia alimentar rumores e complicar ainda mais o cenário. Caso sinta o impulso de se expressar, dialogue internamente e pondere sobre os eventos transcorridos. O desejo de revelar sentimentos pode sinalizar mágoas que ainda demandam cicatrização. Dessa forma, seja qual for a circunstância, a conduta mais sensata é contemplar tais questões em privacidade, sem propagar a informação.
Se existir algum laço conflituoso em seu entorno, é prudente desfazê-lo sem alardear a outros indivíduos. Manter essas situações sob confidencialidade e abordar as emoções internamente será benéfico para o processo de aceitação e recuperação. Resguarde o sigilo e a integridade de todos os envolvidos e zele pelo seu equilíbrio emocional com inteligência e reserva. Quarto ponto. Em momentos de alta pressão, resista à tentativa de elevar seu tom de voz diante de outros e mantenha a manifestação de descontentamento ou ira sob controle. Quando se sentir perturbado, canalize esses sentimentos para atividades que tragam resultados positivos. Converta essa energia em um estímulo para prosseguir com seus objetivos de vida e aprimorar sua capacidade de manejar tensões. Modere suas emoções, medite sobre elas e direcione o ímpeto acumulado para fortalecer-se. No entanto, faça isso com prudência e de forma reservada, pois a perda de controle pode desnudar fragilidades em períodos críticos. Opte por aliviar essas tensões discretamente, superando obstáculos, honrando compromissos e se apoiando na lógica como sua ferramenta. Refreie-se de expor seus embaraços. Em contrapartida, exalte aquilo e aqueles que já fazem parte da sua jornada, fomentando um sentimento de apreço. Encontre formas serenas de mitigar o estresse emocional, ansiando por um equilíbrio interno e métodos mais equilibrados e construtivos para lidar com adversidades. Se conseguiu acompanhar até aqui, deixo o convite para que registre um comentário e demonstre seu empenho no processo de mudança. Prossiga, dê um like e inscreva-se para mais conteúdos dessa natureza. Prossigamos. Quinto ponto. Abstenha-se de disseminar opiniões sobre este ou aquele indivíduo. Melhor ainda, não permita que tais pensamentos ocupem espaço em sua mente. Reflita sobre o retrato que você pinta de si mesmo ao denegrir outrem. Você tinha a opção de elevar o nível do diálogo ou enriquecer a conversa, porém escolhe comprometer o clima com a liberação de sentimentos negativos acerca dessa pessoa. Evite proceder assim. Não seja aquele que vocaliza preferências ou antipatias. Cultive a arte da diplomacia. Se desaprova alguém, pode tanto manter uma distância saudável quanto buscar um convívio pacífico, sempre optando por atitudes ponderadas. Se surgir um conflito com o indivíduo em questão, é preferível buscar o diálogo e um entendimento mútuo. No entanto, descarte prontamente esses julgamentos e impressões que tem sobre os outros. Como já salientado, independentemente de suas afeições ou desafetos, mantenha uma conduta diplomática. Demonstre habilidade em se ajustar ao meio, evoluir e interagir apesar das divergências. Comporte-se com respeito e empatia nas interações sociais, contribuindo assim para um ambiente mais agradável e para a construção de laços mais sólidos. Sexto ponto. Desista de se avaliar em relação aos outros de maneira constante. Cada indivíduo percorre um trajeto único, com triunfos e vitórias que devem ser apreciados sem que se façam comparações. Comparar incessantemente a nossa trajetória com a de outrem é um costume danoso que pode comprometer nossa saúde emocional e obstruir nosso progresso pessoal. Tal hábito tende a minar a autoconfiança, expondo-nos ao risco de nos fixarmos numa avaliação comparativa negativa e focarmos no que nos parece faltar, esquecendo-nos de valorizar nossas qualidades e conquistas. A comparação constante desvia nossa atenção do que é genuinamente significativo para nós, dispersando nosso foco dos nossos anseios em direção ao que presumimos ser necessário possuir ou alcançar com base em modelos alheios. Isso nos atrapalha no avanço pelo nosso próprio caminho e no cumprimento de objetivos singulares. Ao deixarmos de lado a comparação, estamos livres para abraçar a gratidão pelas nossas experiências e para comemorar nosso avanço individual e desenvolvimento. Tenha em mente que cada ser é dotado de um trajeto e condições particulares, e que se comparar com o próximo não é justo nem promove a saúde mental. Cada pessoa apresenta talentos, desafios e destinos que lhe são exclusivos.
Ao invés de nos medirmos perante os outros, seria mais benéfico focar no nosso próprio processo de aprendizado e evolução. 7º ponto. Conscientização no uso das redes sociais. Visualize por um momento que sua existência é um romance repleto de capítulos, ensinamentos e experiências emocionantes. Considere agora as redes sociais como um acervo gigantesco onde milhões de narrativas são divulgadas a todo instante. Encantador, certo? Entretanto, aí se esconde uma armadilha fina, o hábito de comparar-se incessantemente. Navegando pelos relatos cintilantes dessas narrativas virtuais, é comum nos flagrarmos mensurando nossas fases mais árduas contra os clímax alheios. Esse cotejo, muitas vezes desequilibrado e fora da realidade, pode nos arrastar para um vórtice de insatisfação e inveja. Veja o quão nocivo isso pode ser. Levando isso em conta, torna-se crucial aprender a moderar nossa ingestão dessas narrativas virtuais. Imagine-se visitando esse vasto repositório com metas definidas. Você adentra, busca precisamente o que necessita, conexão, inspiração ou dados, e retira-se, regressando à realidade do livro da sua existência. Mas como executar isso concretamente? Inicie estabelecendo períodos delimitados do dia para se engajar com as redes sociais em lugar de se deixar absorver a qualquer momento. Seja no desjejum, num intervalo profissional ou ao terminar a jornada. Esse método auxilia na criação de um esquema que restringe o domínio desses meios sobre seu tempo e pensamentos. Uma tática adicional é avaliar o propósito de cada interação online. Interrogue-se: estou buscando conteúdo enriquecedor aqui ou só dissipando tempo? Essa ponderação pode facilitar o discernimento entre uma utilização funcional e a navegação descomprometida e improdutiva. Além disso, é primordial perceber as pistas de que as redes sociais estão exercendo um impacto desfavorável no seu ânimo ou autoestima. Caso se sinta abatido após o uso dessas plataformas, talvez seja oportuno fazer um intervalo. Dedique esse interstício para retomar atividades que proporcionem contentamento e realização no ambiente concreto, como ler uma obra, cultivar um passatempo ou apenas fruir do ambiente natural. Ao adotar estes métodos, você não somente resguarda sua saúde psicológica, como também redescobre o encanto da sua própria epopeia, sem a necessidade perene de equiparar-se aos demais. Recorda-te de que cada ser humano percorre um trajeto singular, repleto de elevações e baixadas, vitórias e obstáculos, e isso é justamente o que faz cada saga, inclusive a tua, tão preciosa e distintiva. 8º ponto. A necessidade da aceitação alheia. Habitamos um mundo onde frequentemente parece que a valia de um indivíduo está atrelada à visão externa. Entretanto, hoje, proponho a você embarcar na jornada libertadora de desvencilhar-se desse anseio constante por validação. Visualize-se em um cenário com holofotes direcionados a você. Em volta, um oceano de espectadores aguarda, cada um portando uma visão de como você deve comportar-se, comunicar-se e existir. Percebe quão opressivo isso pode ser? Agora, imagine afastar-se desse palco, adentrando um refúgio tranquilo e calmo. Um ambiente onde o veredito de suma importância é o seu próprio. Esta analogia sublinha a importância de honrar e estimar sua voz íntima, sobrepondo-se ao tumulto alheio. Quando nossos atos e resoluções são guiados pela aprovação externa, distanciamo-nos da nossa essência e dos nossos verdadeiros anseios. É como se tentássemos continuamente vestir um traje que nos é inadequado, meramente para satisfazer outrem. Agora, reflita sobre os instantes em que você se sentiu plenamente realizado e contente. Estes foram provavelmente tempos em que você estava em consonância com seus princípios e convicções pessoais, sem ponderar sobre as expectativas ou julgamentos externos. Essa é a natureza da vida autêntica. Contudo, como podemos efetivar isso rotineiramente?
é uma construção de passos progressivos. Por exemplo, ao confrontar-se com uma decisão, questione-se: estou escolhendo este caminho porque é o que desejo ou porque condiz com as expectativas alheias? Aprenda a confiar no seu discernimento e a entender suas vontades e necessidades. Práticas adicionais incluem cultivar o amor próprio. Valorize seus talentos, celebre suas vitórias e tire proveito dos seus fracassos. Tenha em mente que a jornada para a autoaceitação é perene e cada triunfo, mesmo que modesto, é significativo. Por último, fomente relacionamentos que promovam seu crescimento pessoal. Rodeie-se de parceiros que apreciem sua unicidade e que o encorajem a se expressar genuinamente. Libertar-se do desejo de endosso externo nos guia para uma trilha mais sincera e recompensadora. É um caminho que nos capacita a ser verdadeiros protagonistas de nossas próprias tramas, redigindo nossas experiências com a tinta da genuinidade e do valor. E com isto, finalizamos a discussão deste tópico, ansiando que ele seja um convite para você ponderar sobre como viver uma vida mais honesta consigo mesmo, alheio às expectativas dos outros. 9º ponto: a forma como gerimos nossas conexões interpessoais, sejam elas amistosas ou românticas. Essas conexões funcionam como espelhos, refletindo diversos aspectos de nossas existências e nos fornecendo experiências que definem nosso ser. Contudo, existe um limite frágil nesse contexto, o da discrição e da vida privada. Visualize um vínculo pessoal como um jardim oculto, um santuário para cultivar sentimentos, aspirações e momentos únicos. Tal jardim é inviolável, um recanto que demanda reverência e dedicação. Quando uma ligação chega ao fim, seja um laço de amizade ou de paixão, é normal experienciar tristeza, desorientação e o anseio por entender o ocorrido. Todavia, é primordial reconhecer que os pormenores desse jardim secreto, desse enredo vivido a dois, são exclusivos dos envolvidos. Ao se resguardar de expor intimidades ou as causas da separação, não está só honrando a dignidade de todos os participantes, mas igualmente resguardando a própria sensibilidade. Discutir estes pormenores com terceiros pode gerar equívocos, avaliações precipitadas e, no extremo, rumores. Essa ação não favorece a recuperação emocional. Ao contrário, pode perpetuar o sofrimento e iniciar um ciclo de pensamento negativo. Então, qual seria a abordagem adequada para superar o término de um relacionamento de modo construtivo? Primeiro, conceda-se o intervalo e a privacidade necessários para sarar. Permita-se vivenciar suas emoções, mas de maneira reflexiva. Caso preciso, busque a ajuda de um especialista em saúde mental, alguém capaz de prover direcionamento e suporte imparciais. Em sequência, desenvolva a prática da introspecção. Em vez de ansiar por reconhecimento ou alento exterior, busque conhecimento interior. Questione-se sobre o que foi assimilado com a relação e de que modo essas descobertas podem servir para seu crescimento pessoal. Cada laço humano, até os que se desfazem, carrega aprendizados significativos. Por derradeiro, recordar que zelar pela reserva e sigilo é uma prova de discernimento e estimativa, não só em relação ao outro, mas para consigo mesmo. Ao fechar uma etapa de sua trajetória, faça-o com elegância e honra, consciente de que cada vivência o fortalece para os próximos desafios. E assim, finalizamos este terceiro tópico, esperando que ele esclareça a maneira ideal de superar o término de vínculos com prudência e consideração, preservando a estima e a confidencialidade que ambos merecem. Convido-o a um percurso interior, onde analisaremos como nossas expectativas influenciam e, por vezes, alteram nossa compreensão do que é real. 10º ponto. Vamos ilustrar com uma alegoria. Envisage sua existência como uma extensa odisseia pelo imenso mar. Cada esperança que você tem se assemelha a uma vela em sua embarcação, propulsando-o em direção às suas aspirações e almejos. No entanto,
Quando essas velas são excessivamente amplas, quando as esperanças que nutrimos são desproporcionais à realidade, podem nos desencaminhar, conduzindo-nos para as águas revoltas do desapontamento e descontentamento. Aspirações demasiadamente ousadas são análogas a cartas náuticas que sinalizam fortunas inexistentes. Nos incitam a buscar padrões de impecabilidade em nós mesmos, nos outros e nas circunstâncias que enfrentamos. É preciso questionar: esses paradigmas são genuinamente meus ou foram imputados por influências externas como o ambiente societário, fenômenos culturais ou a própria imprensa? Para romper com essas expectativas, precisamos primeiramente identificá-las. Isso exige franqueza e reflexão profunda. Questione-se: essas aspirações otimizam ou oneram minha existência? São elas espelhos fiéis dos meus verdadeiros valores e essência? O passo subsequente é o exercício da aceitação. Aceitar sua identidade, sua posição atual no percurso da vida e as variáveis inalteráveis ao seu redor. Isso não equivale a renunciar às suas visões, mas a reconhecer e estimar o trajeto para alcançá-las, com todas as suas falhas e adversidades. Ademais, é essencial estabelecer objetivos realistas e tangíveis, propósitos que estejam alinhados com sua autenticidade e não com um conceito idolatrado de realização. Inclui-se aqui a valorização dos triunfos menores. Cada passo adiante, mesmo que modesto, representa um avanço significativo. Em resumo, a rota tem tanto valor quanto o ponto de chegada. Abandonando expectativas irrealistas, você possibilita que a vida transcorra mais serena e espontaneamente, criando espaço para descobertas e felicidades que jamais poderiam ter sido antecipadas. 11º ponto. Navegamos agora por uma seção frequentemente esquecida em nosso cotidiano, mas de grande influência em nossa satisfação pessoal e nas amizades que fomentamos, a contribuição para rumores e a propagação de pensamentos negativos. Neste trecho vamos analisar como o ato de nos afastarmos dessas atitudes pode tanto elevar nosso humor quanto enobrecer a conexão com aqueles ao nosso redor. Visualize cada expressão que proferimos como uma semente que depositamos nos jardins de nossa existência e da dos outros. Optar por expressões que encorajam, que dão suporte e que são positivas equivale a semear atitudes de gentileza e empatia. Já ao nos deixarmos levar por intrigas ou comentários pesarosos, seminamos raízes de discórdia, suspeitas e desavenças. Engajar-se em mexericos pode parecer inocente ou um modo de se entrosar socialmente. Entretanto, tal conduta desencadeia um caminho recíproco de menosprezo e depreciação, tanto em relação ao próximo quanto a nós mesmos. Adicionalmente, focar no negativismo cultiva um estado de espírito que turva nossa percepção do positivo e do bom que existe à nossa volta. Então, como podemos mudar essa rota e adotar uma direção mais proveitosa? Para início de conversa, é crucial estar ciente dos diálogos em que nos inserimos. Ao perceber a conversa derivando para fuxicos ou críticas infundadas, seja hábil em alterar o assunto para algo construtivo, ou evidencie um aspecto positivo da pessoa ou do contexto abordado. Pratique também a empatia. Ponde sobre cada informação que pensa em discutir: eu apreciaria que falassem assim de mim? Tal indagação pode servir como um norte resiliente para que nossos colóquios sejam respeitosos e produtivos. Outro passo vital é promover um clima positivo em seu entorno. Associe-se a indivíduos que prezam igualmente pela sinceridade e pelo otimismo nas tratativas. Juntos, podem edificar um ambiente de estima mútua e suporte. Em última análise, lembre-se de que a transformação se inicia de modo individual. Escolhendo não se associar a mexericos e ao pessimismo, você não só resguarda sua própria honra, como também estabelece um modelo para o trem. Adotando essa postura em nossas vidas, fomentamos uma perspectiva mais positiva, sensível e resistente, contribuindo para um progresso pessoal autêntico e para laços humanos de maior valor.
Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir nossa seleção de playlists que o ajudarão a encontrar sucesso e felicidade com base nos princípios da filosofia estoica. Lembre-se de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.